Olá, boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do livro Respostas da Vida, pelo Espírito André Luiz, na psicografia do nosso querido Chico Xavier. Estamos dando início a esta live num dia especial, diferente do habitual, né? Numa quinta-feira, por conta de compromissos que estivemos na noite de ontem, e achamos por bem adiar a live para quinta-feira, para que a gente não tivesse problema de atrasar, e realmente atrasamos, né? Não ia dar certo. Clara, boa noite, querida, seja bem-vinda. Gratidão pela presença. Estamos aqui, chegando. Saudades de você, né? Até perguntei se você prefere de quinta-feira, a gente mudava a live só por sua causa. Boa noite, Solange, seja bem-vinda. Gratidão pela sua presença. E vamos então mandar os aviõezinhos. Sueli chegou conosco também. Não vamos fixar o comentário primeiro, né? Eu até brinquei com a Clara. Quer que eu mudo de quarta para quinta só para você estar conosco? Cássia, boa noite, seja bem-vinda. Mas a gente sabe que é excepcionalmente hoje que a Clara vai poder estar conosco, né? Que ela está de folga amanhã. Manu, boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda. E então nós estamos aqui, né? Mais um capítulo do livro Respostas da Vida. Live de número 19, de um livro de 40 capítulos, né? Então nós resolvemos dar um adiantado nesse livro, adiantar um pouco, para que a gente finalize mais ou menos no final de novembro esse livro. Leninha, boa noite, seja bem-vinda. Cássia, fique tranquilo, isso acontece, viu? Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Boa noite, Silvia. Zilda chegou conosco, boa noite. A Clara esteve conosco, né? Lá pelo nosso perfil do nosso canal do YouTube, falando sobre Jerônimo Mendonça. Quem não assistiu está lá no nosso canal. Foi muito boa a live que nós fizemos com a Clara. Foi no dia 16 de agosto, olha só. 16 de agosto. E por falar em Jerônimo Mendonça, amanhã teremos mais uma live. E essa, diferente da semana passada, que nós fizemos gravado por conta que era para ser a Flavinha conosco, mas a Flavinha estava se recuperando de um procedimento. Adiamos a participação da Flavinha para outubro. E por conta disso nós tivemos que fazer uma live híbrida, pegando 3 momentos, uma fala de Jerônimo Mendonça com Ariovaldo, uma entrevista que eu fiz com o Roberto Carioca e uma entrevista com a Flávia Lima, que compôs a música em homenagem a Jerônimo Mendonça. Então nós tivemos que fazer esse movimento, né, para que a gente pudesse estar juntos com vocês, trazendo a mensagem do Jerônimo. Mas daqui para frente, pelo menos até outubro, com certeza, teremos só participação ao vivo, ou seja, as lives realmente. E amanhã, quem estará conosco é a nossa querida Martiele Neri, da cidade de Dores de Campos. Deixa eu ver aqui. Solange está falando que está saindo e eu voltando sem som. Vamos ver. Deixa eu entrar aqui pelo meu perfil particular. O Instagram tem dado uns bugs, gente. Infelizmente. Não, está normal, viu? E amanhã estará conosco a nossa querida Marta. Está normal. Acabei de ouvir aqui, viu, Solange? Solange está entrando e saindo, mas que coisa complicada, viu? É complicado. O Instagram dá uns bugs pra gente mesmo, que a gente fica meio sem saber o que falar. A Silvia dizendo que está normal, então. Aqui também está normal. Eu normalmente entro pelo meu canal do YouTube. Desculpa, pelo meu perfil particular. E outro dia, não sei, a Helena estava dizendo para mim que estava com esse problema também. E por isso que eu tenho optado, né, para fazer as lives com convidados pelo StreamYard, por meio do nosso canal do YouTube, como vamos fazer amanhã, como eu estava dizendo para vocês, com a nossa querida Martiele Neri, da cidade de Dores de Campos. Então Martiele vai estar conosco amanhã, véspera de feriado,
A participação da Martiele no Café com o Evangelho foi muito boa, Sueli, foi muito boa sim. Eu assisti depois, não assisti na hora da transmissão. Que bom, Solange, que bom que voltou. E até estava falando com a Martiele, e eu já tinha avisado a Débora, desculpa, a Débora não, gente, a Dani Pedraza, tinha avisado a Dani Pedraza que se te desse algum problema, para ela saber como controlar. Porque na live que eu fiz com a Daniele, com a Dani Lima, a Dani deu um problema de conexão e caiu, fiquei sozinho. Depois foi a minha vez, aí a Dani ficou sozinha e eu acabei voltando. E é diferentemente, né, tá falando para a Martiele, diferentemente das lives que fazemos pelo Instagram, o YouTube, ele tem, e o StreamYard no caso, né, o YouTube, o StreamYard é por onde fazemos a live e a gente faz a transmissão via YouTube, o Facebook e tudo mais. E nesse caso, o que aconteceu? Se cai a conexão aqui numa live que eu estou fazendo com vocês, cai a live por simplesmente e o convidado também cai junto. Pelo StreamYard, via YouTube não. A live segue normalmente, o convidado continua na live, vai falando e flui normalmente, né? Bom, deixa eu mandar os aviãozinhos aqui, que o pessoal não está habituado que nós fazemos live de quinta-feira, né? O pessoal está mais habituado que a gente faz às segundas e quartas. Então hoje não é dia que o pessoal está habituado a falar, não, hoje tem live do aluno. Não, hoje não tem, mas hoje tem, né? Hoje efetivamente tem, porque tivemos, como eu disse a vocês, uma reunião ontem e não ia dar, imaginei que não fosse dar tempo, realmente não deu tempo. Acabei chegando em casa, era quase 11 horas, então ia atrasar muito a live. Então, de antemão, já quis mudar para hoje, tá? Então vamos só terminar de mandar os aviãozinhos aqui rapidamente e a gente vai seguindo. Bom, então só mais dois aqui, 1, 2, 3, pronto, tá bom. Tem bastante gente. Denise chegou, boa noite Valéria. Eu aproveitando a presença da Denise, até para fazer um comentário que às vezes, né, a gente inadvertidamente, sem querer, a gente faz uma chamada, né? A gente faz uma chamada de vídeo ou de áudio mesmo pelo Instagram, que é possível, da mesma forma que você faz uma chamada pelo WhatsApp. E eu estava explicando para ela que uma vez eu tinha voltado, acho que era mais ou menos 1 e pouco da manhã, né? Tava mexendo alguma coisa no celular, tal. E eu fiz uma chamada para uma pessoa, ainda bem que era uma pessoa conhecida, amiga. Falei, mil desculpas, chamei sem querer. Chamei sem querer. Então essas coisas acontecem. Então a gente não precisa ficar preocupado com isso não. E vida que segue, né? Gente, deixa eu dar um recado para vocês, né? Está aqui, ó, já dentro de um plástico bolha, tá? Não está como é que fala? Com a dedicatória ainda, mas este livro está com o autógrafo do autor do livro, né? O Ariovaldo autografou este livro com gratidão, dia 8 de fevereiro de 2024, no lançamento desse livro, que é Amanhã Será um Novo Dia, um romance muito lindo. E eu vou dar um spoiler para vocês aqui desse livro que fala: Celeste, uma linda imigrante italiana, chega ao Brasil em 1900 e começa a trabalhar no escritório de uma fazenda na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo. Ela engravida do filho do fazendeiro, que se recusa a se casar com ela. É expulsa da casa por ser a vergonha da família. Essas situações à época representavam a desonra da mulher, porém as dificuldades e os sofrimentos despertam nela a luta pela vida. Uma história repleta de assédios, traições e crimes, que prenderá o leitor do começo ao fim, apresentando com naturalidade como funcionam as leis de Deus, apesar das dificuldades do mundo em que vivemos. Trata-se de um relato franco da vida de uma grande médium e oradora espírita, com ensinamentos incríveis. Gleison, boa noite, seja bem-vindo. Dani Pedraza, boa noite. Então este livro aqui, já devidamente autografado pelo autor,
o Ariovaldo, vai ser sorteado para um de vocês na próxima quarta-feira, tá? Na próxima quarta-feira, e eu vou fazer uma dedicatória também, e esse livro vai chegar às mãos de algum de vocês aí. O Gleison chegou também conosco, o Gleison já foi um sortudo que ganhou o livro do Nicola, né? Muita gente já ganhou o livro. Eu gosto de sortear o livro para vocês, né? Porque vocês estão sempre conosco aqui, e importante é isso. E eu falo assim, né? A gente tem que... outro dia me perguntaram assim, mas se a pessoa já ganhou o livro, ela continua participando? Eu falei, ué, se ela está participando das lives, a regra é clara, né? A pessoa precisa estar participando das lives, não precisa participar de todas, evidentemente, né? Às vezes surgem imprevistos, mas de um modo geral a pessoa participa. Por exemplo, o Gleison está aqui conosco, o Gleison já ganhou o livro. Se ele for sorteado novamente, né? Sorte dele. Sorte dele, né? E a Denise está mostrando o símbolo aí do Setembro Amarelo, e importante, viu, Denise, realmente nós ressaltarmos essas questões, não só no mês de setembro, né? Porque é um mês que se dá um ênfase maior para essa causa importante de valorização da vida, mas a gente sempre deve lembrar que as dores, as dificuldades dos seres humanos, de um modo geral, acontecem todos os meses do ano. Então a gente não pode só focar no mês de setembro, esquecer os outros meses. Por isso que o atendimento, o acolhimento e o acompanhamento junto à causa, junto às casas espíritas, é importantíssimo. É importantíssimo porque nós vemos cada vez mais as casas espíritas, quando tem o tratamento espiritual, estão praticamente abarrotadas de gente. Às vezes na palestra, reunião pública com palestra pura e simplesmente, vai 20, 30 pessoas, mas você faz o tratamento, lota a casa. Então é uma necessidade realmente ímpar de buscar o acolhimento, e a gente deve buscar ajuda sim, mesmo que você ache que o seu problema é insignificante. Para você aquele problema é enorme, e a gente tem que buscar ajuda. Tem 188 do CVV, tem várias e diversas casas espíritas que dão atendimento virtual, ou por telefone, ou virtualmente também fazem atendimento. Tem um centro espírita que o pessoal lá do Lar de Jesus já divulgaram uma vez, que eles fazem atendimento 24 horas por telefone. Então, se você tiver alguma dúvida, entre em contato, manda um direct lá para o Lar de Jesus, conversa com o Jair e peça, o Jair com certeza vai indicar para você o número desse telefone que funciona 24 horas. Então, você estiver passando por uma dificuldade, procure ajuda. Você vai conversar com pessoas que você não sabe quem são, então fica mais fácil para você se abrir. Porque às vezes você conversar com uma pessoa que você tem uma proximidade, você não consegue se abrir. Às vezes falando com um estranho você tem a capacidade às vezes de conseguir colocar para fora as suas dificuldades. E nada por acaso, né? O capítulo 19 trata de um tema oportuno, nos instantes difíceis. Olha só, vou fazer a leitura como sempre, depois a gente vai conversando sobre cada um dos tópicos. Nas dificuldades do dia a dia, esqueça os contratempos e siga em frente, recordando que Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas. A vida é aquilo que você deseja diariamente. A renovação autêntica tem que começar em nós mesmos. Você prepara o caminho de quaisquer ocorrências, pensando em torno delas. A palavra é porta de entrada para suas realizações. Carregar ressentimentos será bloquear os seus próprios recursos. Encolerizar-se é dinamitar o seu próprio trabalho. Não sofra hoje pela neurose que talvez lhe venha comprovar a compreensão e a resistência em futuro remoto. Os problemas existirão sempre ao redor de nós e apesar
de nós. Ouve de ofensas e desgostos, tribulações e sombras, e continue trabalhando quanto puder no bem de todos, recordando que o tópico mais importante de seu caminho será sempre servir. Boa noite, José, seja bem-vindo. E ele tem uma mensagem extra que ele coloca assim: você vive no mundo em meio de provas e lutas, desafios e necessidades. Há um modo de aluno entre as lições de que precisa na escola. Em favor do próprio aproveitamento, aprenda a suportar os convites ao bem dos outros e você ganhará os melhores valores da resistência. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Valéria, acho que eu te cumprimentei, né, Valéria? Eu vi que a Dani está te cumprimentando agora, mas eu acredito que eu já te cumprimentei. Bom, André Luiz vai colocar para nós situações que, de certa forma, no instante difíceis da nossa vida. E todos nós passamos por dificuldades. E temos condição, sim, de vencer essas dificuldades ao longo do caminho. E ele vai dizer então: nas dificuldades do dia a dia, esqueça os contratempos e siga em frente, recordando que Deus esculpiu em cada um de nós a faculdade de resolver os nossos próprios problemas. Sim, com certeza, nós temos a capacidade de resolver os nossos próprios problemas, contudo, muitas vezes, na maioria das vezes, precisamos de ajuda. E é imperioso buscarmos ajuda, para que a gente consiga, às vezes numa palavra, num conforto, num consolo que nós estamos precisando, alguém nos mostra uma realidade diferente, ou às vezes a pessoa nem fala nada, só te escuta, mas a sua fala, reverberando aquilo que se traz dentro do peito. Muitas vezes nós fazemos uma palestra, fazemos uma live, e ao término daquela palestra, daquela live, a gente já se sente mais aliviado e mais tocado, porque ouvimos exatamente a reverberação do nosso coração. Por isso que é interessante, às vezes você, quando se participa de uma live, você ouvir de novo. Principalmente aquilo que você falou, porque quando você está na live, às vezes você está envolto de ver os comentários, participar de alguma reflexão específica, e nem sempre dá tempo de você fazer essa introspecção daquilo que você mesmo falou. Aquilo que você mesmo falou, olha que interessante, né? Então André Luiz está dizendo para nós que Deus esculpiu em nós a capacidade de resolver os nossos próprios problemas. Então, nós temos a capacidade, só que precisamos muitas vezes da ajuda do outro para que mostre-nos o caminho, a direção a seguir. Pois muitas vezes encontramos perdidos, sem um rumo, sem uma direção. Ele vai dizer para nós assim, olha que bonito: a vida é aquilo que você deseja diariamente. Olha só, de acordo com o que a gente pensa, nós vamos mentalizando aquilo que nós queremos para nós. Então, quando você acorda pela manhã e deseja um bom dia, deseje um bom dia para você e faça tudo para merecer esse bom dia. Pois, se a gente quer ter um bom dia, a gente tem que trabalhar para que a gente receba este bom dia do mundo também. E não deixar que os problemas do mundo façam morada em nossos corações. A renovação autêntica tem que começar em nós mesmos. Não adianta a gente querer mudar o mundo. Não adianta eu querer mudar de país, mudar de planeta, mudar de senso de bairro, de cidade, né? Se você não muda internamente. A mudança tem que começar dentro de nós. O José dizendo que às vezes a gente entra numa live que fala o que estamos precisando ouvir. José, não existe nada por acaso, tá?
Às vezes, eu já vou dizer até uma coisa muito importante nesse tópico. Certa vez eu fui fazer uma palestra numa casa espírita e num determinado momento, tinha um tema, né? Você prepara um tema específico e eu percebi, fui seguindo, né? Você vai conversando, você vai dialogando, não estava com roteiro pré-estabelecido, que você estabelece mais ou menos o roteiro já. No começo você usa até papel, né? Depois você já conhece mais ou menos por onde que você vai trilhar e você vai falando. E chegou no momento que a palestra, ela deu uma guinada, não que fugiu do tema, mas foi para um outro lado relacionado com aquele tema. E depois eu pensei assim, caramba, eu estou me distanciando muito desse tema. Estou me distanciando muito. Eu tentei, né, dar uma puxada e voltar para o tema. Não durou 5 minutos, acabou a minha inspiração. Por mais que eu tentasse falar daquele tema, ficou uma coisa meio que não dava mais eco, não dava mais ressonância. E depois uma pessoa conversando assim, falou, nossa, eu estava precisando ouvir exatamente aquilo que você falou, assim, assim, assado. E o porquê? Não foi o acaso. Tinha uma razão e um porquê para a gente dar essa guinada. Mas temos que estar atentos, né? A gente não pode... Se a casa espírita te dá um tema para você falar dentro de uma passagem do Evangelho, você não vai falar de um tema científico. Você vai falar do tema Evangelho. E dentro do capítulo que você te ofereceram. Se você não tem capacidade de falar sobre aquilo, não está devidamente preparado, fala assim, olha, eu prefiro falar de um outro tema, esse assunto já é um pouco difícil para mim. Né? E decline, né? Não queira às vezes falar demais e se perder, né? Você prepara o caminho de quaisquer ocorrências pensando em torno delas. Por isso que a reflexão, né, como é interessante. Você vai fazer uma viagem, você faz todo um planejamento dessa viagem. Olá, Regina, boa noite, seja bem-vinda. Você faz todo um planejamento dessa viagem, né? Então vamos supor, você vai sair tal dia, tal hora, você vai pegar um ônibus, você vai pegar um avião, você vai ficar em tal hotel, em qual cidade, quantos dias você vai ficar, qual a temperatura, o clima daquela cidade, para que você leve as roupas. E assim também, né, nesse exemplo que a gente está trazendo, oi Dani, boa noite querida, seja bem-vinda. Nós preparamos, né? A gente tem que pensar em torno das situações. Então, preparar o caminho de quaisquer ocorrências pensando em torno delas. Para que você... Não que você vai ficar pensando exatamente, só vai dar coisa errada, não sei o quê, não sei o quê. Não, você faz o seu planejamento. É importantíssimo planejar, né? A Dani Pedraza falou, amigos, hoje eu vi um filme Dias Perfeitos. Já assistiram? É belíssimo, uma verdadeira lição de vida. Não, eu não assisti, Dani. Está onde? Na Netflix? Onde está? Depois você passa pra gente onde está. E olha só, a palavra é porta de entrada para as suas realizações. Então, muito cuidado com as nossas palavras, pois elas são carregadas de uma força poderosíssima. Então, eu vou falar algo que eu desejo de forma positiva, de forma a trazer uma realização. Pois a partir do momento que eu falo aquilo, eu estou decretando determinadas situações. Por isso que a palavra, o pensamento e a palavra têm uma força incrível. Tem uma força incrível. Quando você fala, você verbaliza aquilo que está no seu pensamento. E nessa condição, você consegue, né? Nessa condição, você consegue ter uma vida melhor, E aí nós utilizamos recursos da neurolinguística a nosso favor. Quando eu falo frases positivas ao meu respeito, sempre pensando já no estado presente, né? Eu vou ser feliz, não, eu sou feliz, né? Eu vou ser alegre, não, eu sou alegre. A gente já coloca a frase no lado positivo, já presente, no tempo presente do verbo. E isso tem uma força incrível.
pois a nossa palavra, ela tem uma capacidade incrível de realizar aquilo que a gente deseja. E a mentalização nem se fale, né? Mentalização nem se fala. Olha só agora que coisa que a gente sempre coloca, né, com muita propriedade. Carregar ressentimentos será bloquear os próprios recursos. Então, olha, ressentimento é ficar preso em acontecimentos lá no passado. Como eu já falei até em palestra, talvez até com vocês. Como se a gente fincasse uma estaca em determinado acontecimento lá no passado, colocasse um elástico em torno do nosso corpo e nessa estaca, e a gente tentasse andar, e aí chegasse o momento que aquele elástico nos puxa novamente para aquele dia, para aquele fato, aquele acontecimento. Então é importante que a gente comece a se libertar dos ressentimentos, pois o ressentir nada mais é que sentir novamente aquilo que já sentimos. Então vamos nos libertar e vamos parar, né? Já falei até em palestras nesse sentido, vamos parar de ser lixeiros do mundo. Agradecemos imensamente esses irmãos que têm um trabalho dificílimo, esses irmãos que recolhem o lixo, que fazem a varrição das ruas. Então a gente tem que agradecer demais esses profissionais. E muitas vezes a gente está atrás de um caminhão de lixo e estando impaciente, porque às vezes eles demoram um pouco ali, porque estão recolhendo lixo e fecham praticamente o trânsito, e a gente já reclama, poxa, né, que mau cheiro, né, tudo mais. Só que você às vezes está ali 1 ou 2 quarteirões, e eles que estão o tempo todo correndo, recolhendo lixo, recebendo aquele cheiro lá. Tícia, boa noite, seja bem-vinda. Encolerizar-se é dinamitar o seu próprio trabalho. Gente, encolerizar, a cólera é terrível porque traz um mal incrível para o nosso corpo físico. Mexe com o nosso estado de alma. Então a cólera é uma coisa que você se descontrola profundamente. A gente tem que sempre buscar se asserenar. Não adianta querer mudar o mundo, né? André Luiz já colocou para nós antes. É importante que a gente procure mudar a si mesmo. A gente vê um monte de coisa errada no mundo. Poxa, parece que o mundo está de ponta cabeça, né? Parece que o mundo virou avesso. A gente vê coisas acontecendo tanto no nosso país como em outras partes do mundo. E a gente fala assim, nossa, mas como que pode ser tudo isso? E aí você explode, você deixa aquela energia deletéria tomar conta do seu ambiente. E a gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Isso é imprescindível. A Dani falou aqui que o filme retrata o dia a dia de um senhor que trabalha limpando os banheiros públicos de Tóquio. Quase não há diálogo e aí a grandiosidade. Ele é alguém que contempla cada instante da vida. Que bonito, Dani. Que bonito. Dá até para você fazer poesia, né, Dani? Com essa reflexão. Valdemir, boa noite. Continuando aqui o nosso André Luiz. Não sofra hoje pela neurose que talvez lhe venha comprovar a compreensão e a resistência em futuro próximo. Em futuro remoto, desculpe. Então não sofra hoje pela neurose. Vamos por às vezes você está sofrendo por antecipação. Ou por problemas que podem não acontecer. Problemas que podem não acontecer, então a gente sofre por uma baita de uma ansiedade, joga um peso incrível, não consegue dormir, não sei o que lá, ou preocupado que você não vai conseguir resolver aquilo. E André Luiz vem dizer para nós que você às vezes ficou, né, com muito sofrimento, mas que no fundo você teria condição de compreender e resistir a essa situação. Você fica com tanto medo e que às vezes você não consegue, né? A Cássia dizendo que está muito ansiosa. Cássia, como a nossa querida Débora disse, acho que a Débora não está aqui hoje, mas sempre uma meditação, uma música suave, um chá auxilia muito, viu, Cássia?
a gente colocar, fazer um chá assim, por exemplo, de cidreira, de camomila, né, colocando uma música suave, fazendo respiração, né, inspirando, retendo um pouco o ar, soltando, alivia muito a nossa ansiedade, que a gente fica muito preocupado com questões do futuro, e o futuro, né, a Deus pertence. Nós não conseguimos, por mais que a gente faça planejamentos, planos, Deus vem e muda os nossos planos, os nossos planejamentos. Então a gente não podemos ficar sofrendo por antecipação, viu? Os problemas existirão sempre ao redor de nós e apesar de nós. Que a Cássia está dizendo, vou fazer isso. Amanhã minha filha vai fazer uma cirurgia no braço, ela quebrou no domingo. Cássia, a cada dia as suas preocupações, né? Felizmente é uma coisa relativamente simples e a gente tem que ter fé, né? Pedir para a equipe médica e espiritual de Dr. Bezerra de Menezes auxiliar os médicos da Terra naquele momento, naquele procedimento, né? Nós sabemos que realmente qualquer procedimento a gente fica preocupado, ansioso, mas a ansiedade sua, né, Cássia, de todos nós, não vai adiantar nada. A gente tem que passar tranquilidade, tá sereno, tá tranquilo, né? Dentro do possível, claro, né? Não vamos aí também fazer de conta que tá tudo certo. Não, tem o lado, né? Tem o lado das preocupações naturais do ser humano. Mas a gente também tem que ter confiança, né? Se Deus quiser uma coisinha simples, que logo logo ela tá boa. Vai precisar de fisioterapia? Vai precisar de fisioterapia, né? Vai precisar de cuidados. E não é fácil, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Uma vez, uma brincadeira boba, eu trinquei essa parte aqui desse dedinho esquerdo, gente. Aqui, foi só um trinquinho de nada. Gente, coisa absurda. O dedinho esquerdo, né? Dedo mínimo da mão esquerda. A falta que faz, gente, você depender dos outros, às vezes por uma coisa ali, você não... para pegar, que você ficou com uma tala de um período. Então, faz parte, né, do nosso processo. Algumas coisas a gente tem que ter um pouquinho de paciência, né? Temos que ter paciência. Vamos vibrar por ela, assim, e por você, viu, Cássia? Toma um chazinho, relaxa, faz uma meditação, coloca uma música suave, vai dar tudo certo. Já pensa positivo, fala, vai dar tudo certo, né? Tem que ter pensamento positivo, falando sempre o bem. Porque que nem André Luiz acabou de dizer aqui, os problemas existirão sempre ao redor de nós e apesar de nós. Quem não tem problema, gente? Duvido que não tem ninguém que tenha um problema. Duvido. Você não tem um problema financeiro, você tem um problema de ordem emocional, você não tem um problema de ordem emocional, você tem um problema de relacionamento, tem N coisas. Uma vez eu até brinquei assim, entre aspas, né, numa palestra, eu estava dizendo assim, uma palestra de tratamento espiritual, óbvio, né? Eu falar assim, se eu tivesse que chegar aqui e falar que eu estou tendo uma comunicação de um mentor espiritual, olha só, não é verdade isso, hein, gente? Só dando um exemplo. E o mentor espiritual está me dizendo que tem uma pessoa aqui na plateia que está passando por um problema que está deixando ela muito preocupada. Quem não está? Numa casa espírita, tratamento espiritual, você fala um negócio, você não precisa ser evidente nem nada, você não precisa ter bola de cristal. Todo mundo passa por problemas, como o André Luiz dizendo, em torno de nós e apesar de nós. Apesar de nós. Os problemas vão existir sempre. Agora, é como nós reagimos aos problemas. Como nós solucionamos os problemas. Se a gente fica, né, chorando, esperneando quando a dificuldade chega, ou a gente aprende com o rio a contornar os obstáculos e seguir em frente.
E ele vai lembrar, né, para a gente olvidar ofensas, ou seja, esquecer ofensas e desgostos, tribulações e sombras, e continue trabalhando quanto puder no bem de todos, recordando que o tópico mais importante de seu caminho será sempre servir. Então, olha só, vamos esquecer ofensas, vamos esquecer desgostos, mágoas, ressentimentos, tribulações e sombra. Todo mundo já passou por uma situação difícil na vida ou vai passar ainda. Só que a gente tem que esquecer isso, porque não leva a nada, já aconteceu, que sirva de experiência. E vamos trabalhar para o bem dos outros e pelo nosso próprio bem. Pois quando a gente trabalha em benefício dos outros, a gente não tem tempo de ficar preocupado com os nossos problemas tão pequenos, tão insignificantes, tá? A Dani dizendo, eles são necessários para a nossa reparação e evolução. Não é fácil, mas devemos agir com fé e esperança sempre. Exatamente. Isso mesmo, não tem como, né? A gente querer, num planeta de provas e expiações, onde o mal predomina. Olha, gente, a gente acha que, nossa, o mundo está piorando. Não é que o mundo está piorando, o mal predomina. A gente vê um monte de coisa errada acontecendo no mundo, no Brasil, no mundo. Tem um monte de coisa errada. E na época de Jesus, vocês acham que era diferente? Não, não era diferente. E ele passou pelo mundo. Sofreu, padeceu, teve dificuldades que não merecia passar, mas, né? E como a Dani está dizendo, a prece nos sustenta, sempre, né? Chorar é que não vai dar certo. Exatamente. Exatamente. Deixa eu deixar aqui para não fechar a live. E no final, né, como ele sempre coloca, você vive num mundo em meio de provas e lutas, desafios e necessidades. Há um modo de aluno entre as lições de que precisa na escola em favor do próprio aproveitamento. Aprenda a suportar os convites ao bem dos outros e você ganhará os melhores valores da resistência. Então, vamos aproveitar a oportunidade e suportar, né? Aceitar os convites do bem. Quando a gente trabalha em prol dos outros, a gente sempre recebe uma forma de ajuda da espiritualidade. Maria Suzana de Araújo Bento Macena. Já falamos então na hora que nas vibrações lembremos não só da Maria Suzana, mas também da Cássia, tá? Para que ela fique tranquila e serena. Porque a mãe estando tranquila e serena, ela passa tranquilidade e serenidade para os filhos, tá? Tem essa simbiose, né? Não dá para dizer que não tem, tem. Então, quanto mais calma você tiver, Cássia, quanto mais serena você tiver, mais a sua filha vai ficar tranquila e serena também. Tá? E aqui é uma família que a gente tem, né? Um grupo de amigos que a gente está todo gente, sumiu a palavra, entrelaçados, né? Fazendo uma união de amigos queridos, vibrando uns pelos outros. E aqui a gente está sempre se ajudando, viu? E não tem ninguém que pode dizer que é melhor ou pior que os outros. Bom, retomando o nosso assunto, né? Na próxima quarta-feira, dia 11 de setembro, o sorteio do livro Amanhã Será um Novo Dia, de Ariovaldo César Júnior, pelo Espírito Fernandes de Almeida Melo. Este livro, gente, eu li, ele é fantástico, ele é maravilhoso, ele é envolvente, você não quer parar de ler, é uma história assim que você, né? Ele tem que ver quantas páginas? Deixa eu ver quantas páginas. Mas você lê rapidão. Nossa, gente, é super rápido. E eu sou meio lento para ler, viu? Sou meio lento, ó. 190 páginas. Aqui é o nosso querido Ariovaldo, né? Ariovaldo César Júnior, aqui da cidade de Araraquara, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Então, esse livro vai ser para um de vocês.
na próxima quarta-feira. Depois da nossa live a gente faz o sorteio e a pessoa tiver aí, se quiser entrar um pouquinho, se quiser, fique à vontade, ninguém é obrigado a entrar não, fique tranquilo, tá? Fiquem tranquilos, não vai ser esse o problema. Ah, não precisa entrar não. Se tiver, quiser, vai ser uma alegria conhecê-los. Lembrando que nós vamos ter mais um sorteio ainda, e aproveitando a deixa que eu vi que a Flavinha vai fazer, a Dani dizendo, o título dele é exatamente o mantra que me sustentou durante um bom tempo. Que legal, bom saber. Quem sabe, hein, Dani? Quem sabe é um sinal. Mas lembrando aos amigos que já foram sorteados, tá? Não fiquem preocupados, tá? Pois, como eu disse, o livro é para vocês que nos acompanham nas nossas lives. Então, se porventura o sorteio determinar que o livro vá novamente para uma pessoa que já ganhou um livro, vai para a pessoa, não tenho culpa, né? Eu não vou mexer os pauzinhos aí para não tirar essa pessoa, não, as pessoas vão estar na lista, nós vamos fazer um sorteio e o número que sair a gente vai ver a relação e vamos em frente, certo? Então lembrando aos amigos que amanhã, dia 6 de setembro, às 20 horas, pelo nosso canal do YouTube, e Facebook da Web Rádio Fraternidade, Martiele Neri, da cidade de Dores de Campos, que vocês já conhecem, vai estar conosco, conversando sobre Jerônimo Mendonça, o Gigante Deitado. Então é às 20 horas, um dia diferente do que habitualmente já fazemos live, e num horário também diferente. Então, sexta-feira, 20 horas, aguardamos vocês, tá bom? Vamos então às nossas vibrações, agradecendo a presença de todos vocês que aqui estiveram num dia que habitualmente não fazemos live, mas agradeço a presença por vocês estarem aqui conosco. Diferente do que habitualmente já fazemos live e no horário então. Vamos então, né? Vamos vibrar em especial, né, para Maria Suzana de Araújo Bento Macena, que é a filha da Cássia, e para a Cássia também, e para todos aqueles que estiverem necessitados, mentalizemos. Amigos queridos, nesta noite, gostaria de convidar a cada um de vocês, se assim sentir confortável, para que feche suavemente seus olhos. Tome uma inspiração profunda, retenha um pouco o ar e no momento de expirar vai relaxando seus ombros, relaxando seu corpo, abstraindo a sua mente. Deixe-se envolver pelos acordes suaves desta melodia, esta melodia que embala os nossos corações, os nossos sentimentos. Neste momento, vamos fazer as nossas vibrações. Vibração de gratidão a Deus pela bênção da vida, pela oportunidade desta existência. Gratidão ao nosso Mestre Jesus, este amigo querido, companheiro de todas as horas, que está sempre ao nosso lado, nos protegendo, amparando e abençoando. Agradecermos a André Luiz e ao nosso querido Chico, que trouxe por meio de suas páginas essa mensagem das nossas noites. Aos nossos anjos de guarda, protetores queridos que nos assistem, que possam estar sempre nos intuindo, nos dando a serenidade e a tranquilidade para que a gente siga nossa jornada com determinação, com resignação, com esperança e paz em nossos corações. Viemos aqui, Mestre, também na condição de pedintes, para pedir por cada um de nós que aqui nos encontramos reunidos,
por quem já passou por esta live ou vai chegar depois, que possa ser abençoado, receber da espiritualidade maior todas as energias necessárias para seu reequilíbrio. Cada um também tem alguém especial nesta noite, a quem rogamos que a equipe médica espiritual possa visitar, por meio de Dr. Bezerra de Menezes, essa pleiade de espíritos ligados ao médico dos pobres, que possa serenar a Cássia, que possa cuidar da Suzana, dos médicos que irão operá-la. E também às vezes temos algum familiar necessitado que passa por algum problema de ordem mental, de ordem espiritual ou mesmo física. Que a equipe médica possa visitar os lares deles, também daqueles que se encontram nos hospitais, acamados em seus próprios lares, irmãos que padecem abandonos em asilos, orfanatos ou até mesmo nas prisões. Pelo nosso país, ainda tão perdido em situações onde o orgulho, a arrogância, a prepotência se faz presente, que o amor de Ismael e do nosso Mestre Jesus faça morada nos corações dos homens e pelo nosso país, e também por todos os países que passam por dificuldades em guerras, fome, problemas políticos, sociais ou econômicos. Auxilia-nos, Mestre. E aqui nos encontramos reunidos com a oração que nos ensinaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Amigos queridos, eu agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, 20 horas, pelo nosso canal do YouTube. Tchau, gente. Até amanhã.